Olha só que incrível, pessoal! Aqui atrás de mim eu tenho uma televisão de 98 polegadas da LG, modelo QNED 89, e como vocês podem ver, ela é realmente gigantesca. E o meu objetivo principal com esse vídeo é contar para vocês como é que está sendo a minha experiência com ela, para vermos se realmente vale ou não vale a pena estar comprando uma TV tão grande como essa. E sem enrolar, eu já começo esse vídeo falando que eu fiquei bem impressionado com a experiência que uma tela desse tamanho consegue entregar pra gente. Pois como as imagens reproduzidas por ela são maiores, parece que é mais fácil de acreditar que o filme que a gente está vendo, ou então que o jogo que a gente está jogando, realmente está acontecendo aqui na nossa frente. E como eu falei em um vídeo recente aqui no canal, isso ficou bem nítido pra mim quando eu estava jogando o jogo Horizon Forbidden West no PlayStation 5, e eu entrei em uma floresta com várias árvores gigantescas. E a experiência nessa parte foi mais imersiva, porque em uma tela desse tamanho, as árvores não pareciam grandes apenas dentro do universo do jogo, mas também estavam grandes aqui na minha frente, ampliando bastante a minha sensação de escala e profundidade. E vendo filmes e séries eu também tive uma sensação parecida, pois como os personagens dos filmes são reproduzidos em uma escala maior nessa TV, parecia ser mais fácil de acreditar que eles realmente estavam aqui no nosso ambiente. E uma outra coisa que ajuda na imersão é a seguinte: como essa TV tem quase 100 polegadas, parece que ela ocupa um espaço maior no nosso campo de visão, e isso deixa a experiência ainda mais imersiva. E para vocês terem uma noção ainda melhor do tamanho dela, eu separei essas imagens, onde eu coloquei uma TV de 50 polegadas na frente dela, e vejam como a diferença realmente é gigantesca. Então, atualmente, se alguém me perguntasse se vale a pena comprar uma TV tão grande como essa, a minha resposta seria que sim. Se você tem espaço, acredito que vale muito a pena. Inclusive, eu gostei tanto da experiência com ela, que no futuro, se eu tiver a possibilidade, com certeza eu vou comprar uma televisão maior para o meu quarto. Infelizmente, não vai ser uma televisão de 98 polegadas como essa, porque não cabe lá no meu quarto, mas quem sabe aí uma de 65 ou 75 polegadas caibam lá. Só que agora entra uma outra questão importante: o quão afastado você precisa ficar de uma televisão de 98 polegadas para ter uma boa experiência visual. Durante os testes eu fiquei a 3 metros de distância e eu achei essa uma distância boa. No entanto, aqui no canal outras pessoas tiveram a possibilidade de testar essa TV e algumas dessas pessoas preferiram ficar mais afastadas, a mais ou menos ali 3,5 metros. Então essa é uma questão que vai variar bastante ali de pessoa para pessoa. Ainda falando sobre essa questão da distância, é importante mencionar que aqui a gente tem uma televisão de resolução 4K, então isso significa que a gente consegue ficar mais próximo da tela sem ter muita perda na qualidade de imagem. E essa é uma informação importante, pois se essa TV tivesse a resolução Full HD, muito provavelmente a gente teria que ficar a mais de 5 metros de distância para ter uma boa qualidade visual. E aproveitando que eu falei de qualidade de imagem, agora entra um ponto super importante, porque não adianta muito a gente ter uma televisão gigante como essa se a qualidade de imagem não for boa. E sobre essa questão eu já posso adiantar para vocês que esse modelo manda muito bem, até porque ela não é uma televisão comum. Como eu já tinha falado lá no começo do vídeo, essa daqui é a QNED 89 da LG e ela possui duas tecnologias muito importantes que ajudam muito na qualidade de imagem. A primeira tecnologia se chama QNED e funciona da seguinte forma: dentro dessa TV nós temos um filtro de nanopartículas que conseguem filtrar melhor as cores e ao mesmo tempo ela possui nanocristais que conseguem emitir cores mais puras e vibrantes. E além dessa tecnologia, esse modelo da LG traz um outro recurso que, como eu vou mostrar agora para vocês, faz uma diferença gigantesca na qualidade de imagem. Mas antes de falar sobre isso, eu queria dar uma super dica para você que está assistindo esse vídeo e quem sabe tá ficando aí com vontade de comprar uma televisão maior para sua casa. E a dica é a seguinte: aqui embaixo no campo da descrição e no campo de comentários fixado, a gente vai estar colocando o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram. E para quem não conhece, diariamente lá a gente coloca oferta de vários produtos, especialmente de televisões. Então sempre que aparece uma TV com de fato uma boa oferta em uma loja confiável, a gente está sempre avisando para vocês e é completamente de graça para entrar e participar. E só para vocês terem uma referência, lá no nosso grupo a gente já postou televisões de resolução 4K de 65 polegadas por menos de R$3.000. Então tem muita oferta boa. A maior parte das televisões que a gente compra a gente pega lá diretamente pelo grupo, inclusive. Então aí fica a dica para vocês. O link vai estar aqui embaixo, aguardamos vocês lá. Mas como eu estava falando anteriormente, essa TV da LG tem uma segunda tecnologia que ajuda demais na qualidade de imagem, que é o recurso de escurecimento local. E para quem não conhece, ele tem como principal objetivo melhorar o
nível de preto e um nível de contraste. E para vocês terem uma referência melhor da diferença que faz na prática esse tipo de recurso, eu vou mostrar agora para vocês algumas imagens dessa TV com essa tecnologia desligada e na sequência eu vou mostrar a mesma imagem com o recurso ativado e como vocês vão ver a diferença realmente é bem grande. Mas antes de mostrar essas imagens para vocês, eu recomendo que, se possível, tentem aumentar o brilho da tela que vocês estão usando para assistir a esse vídeo, pois dessa forma vai ser mais fácil de vocês identificarem as diferenças. E também, se conseguirem assistir essa parte do vídeo em um local mais escuro, também ajudaria nessa questão. E como vocês já podem visualizar, nesse momento eu deixei o recurso de escurecimento local desligado e podemos ver claramente que o nível de preto está puxando para um padrão mais cinza. No entanto, quando eu ligo o recurso de escurecimento local, o nível de preto já melhora muito, deixando a imagem muito mais agradável de assistir, especialmente se você estiver vendo algum conteúdo mais escuro, como por exemplo é o caso dessas imagens que estamos mostrando agora. E é bom destacar que, em termos de nível de preto, é claro que ela não vai entregar pra gente o mesmo nível de uma televisão OLED, como por exemplo a OLED C4 da LG. No entanto, como vocês estão vendo nessas imagens, o recurso aplicado aqui já ajuda bastante. E é legal mencionar que esse tipo de recurso funciona tanto para filmes e séries, como para jogos de videogames. Então, em termos de qualidade visual, sem dúvidas essa TV manda muito bem. Eu até diria para vocês que, em termos de qualidade de imagem, com certeza essa TV entrega um desempenho muito melhor, assim 1000 vezes melhor, se comparado a qualquer cinema que eu já testei. No entanto, apesar desses elogios, é bom deixar bem claro que isso não significa que a qualidade de imagem dela seja 100% perfeita. Por exemplo, esse modelo está utilizando um painel do tipo VA, que por um lado é muito bom, pois ajuda muito no nível de preto e no nível de contraste. Mas esse tipo de painel não é conhecido por ter um ângulo de visão muito bom, ou seja, para vocês terem a máxima qualidade de imagem, o mais recomendado é que vocês assistam essa TV o mais de frente possível. E é claro que, se vocês quiserem, dá sim para assistir a TV mais de lado, porque apesar dela ter um painel do tipo VA, é um VA que entrega um ângulo de visão um pouco melhor se comparado a outras televisões mais baratas da LG que eu testei aqui no canal. Mas, se possível, ainda assim o mais recomendado é visualizar ela de frente. Uma outra informação relevante é que ela não entrega pra gente suporte a Dolby Vision, mas entrega suporte para HDR10 Pro. Um outro detalhe que pessoas mais atentas podem reparar é que essa TV poderia ter uma uniformidade de cores um pouco melhor. Por exemplo, não sei se dá para identificar isso pelo YouTube, mas em uma imagem como essa que estamos mostrando agora, aqui no ao vivo era possível ver que a cor azul do céu não estava tão uniforme como poderia ser. Mas honestamente falando, eu acredito que a maioria das pessoas nem sequer vão perceber esse detalhe, pois esse é um tipo de questão que geralmente só pessoas mais atentas conseguem notar. Mas se você for essa pessoa mais atenta, provavelmente vai ter sim algumas cenas onde você vai reparar nessa questão. Então, se você se considera um usuário mais exigente nesses detalhes que eu acabei de mencionar, talvez para você escolher uma TV como a OLED C4 da LG possa ser uma melhor escolha. Mas de qualquer forma, para finalizar essa parte sobre a qualidade de imagem, eu diria para vocês que sem dúvidas a experiência aqui é muito boa, e para vocês terem uma ideia, eu chamei algumas pessoas para verem essa TV e todas ficaram impressionadas, tanto com a qualidade de imagem como o tamanho dessa TV. Só que além da qualidade de imagem, também teve um outro detalhe que impressionou bastante algumas pessoas durante os testes. Mas antes de falar sobre isso, lembrando, pessoal, se estão assistindo a esse vídeo até aqui, imagino que estão gostando do conteúdo, então não esqueça de dar o joinha aqui embaixo, isso é extremamente importante pra gente, ajuda demais na manutenção do canal, então contamos demais com o apoio de cada um de vocês. E como eu estava falando anteriormente, teve um outro detalhe que impressionou bastante algumas pessoas aqui, que foi em relação à qualidade do som. Em relação a isso, ela entrega pra gente uma potência de 40 watts, que honestamente falando, eu até diria que é pouco para uma televisão desse tamanho, mas na prática ela conseguiu entregar um resultado bem acima da média. O som é bem alto e os graves possuem um bom destaque, e algo que ajuda nesse impacto sonoro é que na parte de trás ela possui 2 subwoofers. E como estamos mostrando na tela agora, é até possível ver eles vibrando na hora de reproduzir frequências de sons mais graves. No entanto, é válido mencionar que ela não entrega pra gente suporte a Dolby Atmos, mas se por acaso você tiver ali uma soundbar com suporte a Dolby Atmos, daí sim vai funcionar.
Falando agora sobre o sistema operacional, nesse sentido ela está utilizando o sistema WebOS, que em termos de aplicativos é bem completo, e durante os nossos testes o modelo mostrou uma ótima fluidez no sistema. Sobre o desempenho com games, essa TV tem uma taxa de atualização de 120 Hz, com suporte para HDMI 2.1, VRR e FreeSync. Além disso, ela tem uma barra gamer especial que nos dá acesso a algumas funções extras, como por exemplo a possibilidade de ver em tempo real a taxa de atualização da TV. Então, em termos de tecnologias, essa é uma TV bem preparada para os consoles mais atuais. Em relação ao visual da TV, eu gostei bastante. É uma TV que aparenta ser bem robusta e na parte de trás o acabamento é feito com metal e plástico. Além disso, os suportes de mesa são em metal e deixam a TV bem firme em cima da mesa, mas se por acaso vocês quiserem, também é possível colocar ela em um suporte de parede. E segundo o site da LG, ela é compatível com o suporte de parede padrão VESA 800x400. E eu até aproveito esse momento para falar uma outra coisa. Como essa TV aqui é bem grande, ela também é extremamente pesada e ela não coube no elevador aqui do nosso prédio, então a gente teve que subir mais de 7 andares de escada com ela. E para ser sincero, quando a TV chegou aqui, eu nem estava no prédio, então foram outras pessoas que ajudaram a trazer ela aqui para cima e eu agradeço demais a essas pessoas, até porque eu conversei com elas e elas falaram que foi extremamente difícil e extremamente sofrido conseguir trazer ela aqui para cima, falaram que passaram bastante dificuldade, então valeu aí demais pelo apoio de vocês. Mas agora vem uma outra pergunta importante. Qual o preço dela? Como essa é uma questão que pode variar bastante de data para data, aqui embaixo no campo da descrição eu vou deixar o link dela, caso queiram dar uma olhada. Mas como vocês vão ver, não se trata de um produto barato. No entanto, a gente tem que lembrar que essa daqui não é apenas uma televisão gigante, porque além do tamanho, ela entrega pra gente várias tecnologias que deixam a experiência ainda mais imersiva, como eu mostrei ao longo desse vídeo. E além disso, é sempre bom reforçar que a própria LG possui outras televisões bem grandes, com preços bem mais acessíveis, caso você esteja buscando ali uma opção mais custo-benefício. E eu aproveito esse momento para dar a dica novamente. Se estão procurando uma televisão e querem economizar dinheiro, aqui embaixo no campo da descrição e no campo de comentários fixado, a gente vai estar colocando o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e diariamente lá a gente coloca oferta de vários produtos, especialmente de televisões, e a maioria das TVs que a gente compra aqui no canal, a gente compra diretamente por lá e é completamente de graça para entrar e participar. Mas enfim, pessoal, então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma, e como eu já falei ao longo do vídeo, eu gostei demais da experiência, nunca tinha testado uma televisão de quase 100 polegadas, mas eu achei a experiência sensacional e como eu falei anteriormente, no futuro, assim que eu tiver a possibilidade, provavelmente eu vou tentar comprar uma TV maior para o meu quarto, não necessariamente desse tamanho, mas ali uma de 65 ou 75, porque eu gostei demais da experiência. Mas enfim, o vídeo foi esse, lembrando que aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link da TV e também do nosso grupo do WhatsApp, e também dá uma olhadinha aqui embaixo, não esqueçam de deixar o gostei, é extremamente importante pra gente, também dá uma olhadinha, vejam se vocês realmente estão inscritos e inscritas aqui no canal para não perderem os próximos vídeos. Então o conteúdo foi esse, valeu, falou e até a próxima!